Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando de volta, né? Nesta feita, lição de número 4 das lições bíblicas da CPAD, Sala dos Juvenis. Nesta lição, nós estaremos tratando do assunto geral, falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Tá bem? E esta lição será ministrada no dia 27 de outubro de 2024 e eu confesso a alegria de ter diante de mim esta lição. E interessante seria que não somente os juvenis, mas todos os irmãos, principalmente os pastores, superintendentes, tivessem um compêndio desta lição, um exemplar desta lição para assuntos futuros, para estudos, para o culto de doutrina, para estudo não somente com os juvenis, mas com os jovens, com os adultos, sabe, classes que consigam chegar a uma compreensão, até mesmo também para novos convertidos. É uma lição, sabe, o tema é esplendoroso. E hoje, a lição de número 4, a gente está tratando sobre o hedonismo. O que é o hedonismo? Veja, uma ideia abrangente, uma ideia geral, ele diz aqui, ser feliz, veja que ele coloca feliz, entre aspas, a qualquer custo. E nós sabemos que nada mais é essa felicidade buscada a qualquer custo, ela é uma oposição à verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e na habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós sabemos que não passa de uma invenção, de uma oposição maligna para que os homens eles caiam nestas armadilhas, nestas sutilezas. Algumas lições passadas nós falamos sobre as sutilezas do inimigo, quando ele vem para enganar, para ludibriar, para iludir, para enganar os seres humanos. E nós precisamos tomar cuidado. Veja que ele traz aqui a qualquer custo. Nós sabemos que ser feliz não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Nós veremos isso no decorrer da lição. O texto áureo, o texto usado para esta lição, está na carta que Paulo escreve à igreja da Galácia, no capítulo de número 5, versículo de número 24. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Veja que nós temos aqui uma ideia já daquilo que nós devemos fazer a partir do momento em que nós nos tornamos cristãos e, quando cristãos, somos bombardeados pela ideologia. Primeiro, como que nós conseguiremos viver? Crucificando as paixões e também as concupiscências. De uma forma geral, concupiscência é um desejo desenfreado. O que é uma coisa desenfreada? É algo que perdeu o freio, que não tem mais como parar, não tem como controlar, não tem como conduzir. Nós sabemos que qualquer coisa que perde os seus freios, nós sabemos que a única forma, ou se encontra um barranco, ou um tronco de árvore, ou acaba capotando. E assim também, quando nós procuramos buscar a felicidade onde ela não existe. Obviamente, onde é que a felicidade não existe? Ela não existe no mundo, não existe nas paixões e nem nos prazeres carnais, seja ele de qual área da carne for. Também não está aqui, não fica sintetizada a lição somente nos prazeres sexuais, mas nós vamos ver que a mente do homem ele busca muitos prazeres, né? Tem os prazeres também que advêm da alimentação, tem prazeres desenfreados que advêm de uma infinidade de coisas, e nós veremos aí no decorrer da lição, tá bom? Os objetivos da lição, primeiro, compreender o que é hedonismo. Eu sempre vou repetir, compreender. Por que compreender? Nós precisamos entender essas coisas. Ou, no caso aqui, compreender, para que nós possamos combater. Eu não consigo defender algo se eu não tiver um conhecimento de causa. Quer dizer, a compreensão me fará ter um conhecimento maior de determinada causa, coisa, ou o que quer que seja, e eu vou conseguir defender ou opor, defender, me opor, ou, vamos dizer assim, não me defender, mas defender a fé ou o que quer que seja,
para o lado do cristianismo a partir do momento em que eu tenho uma compreensão mais abrangente, uma compreensão que abarque o maior número de informação para isso. Então, senhores professores, senhores superintendentes, nós precisamos sempre prestar atenção e conduzir os nossos alunos a esta compreensão. Segundo objetivo, conscientizar de que devemos dizer não a toda forma de hedonismo. E nós sabemos que as ideologias, o tempo moderno, o tempo em que nós vivemos, quase que nos obriga, eles querem nos forçar a dizer sim para tudo aquilo que eles que demanda de seus pensamentos, de suas ideias, de seus modos de vida, de sua cosmovisão. Porém, quando nós expomos a nossa maneira de viver cristã, a nossa cosmovisão cristã, eles simplesmente acham. Existem vários adjetivos ruins que eles dão para isso. Né? Uma hora nós somos chamados de radicais, outra hora nós somos chamados de arcaicos, outra hora nós somos chamados de uma infinidade de nomes, tá bem? Então, por que eu preciso aprender a dizer não? Ora, porque o mundo vai me obrigar. Veja, que os meus inimigos espirituais, eles querem me obrigar a dizer sim e abarcar toda esta ideologia. Porém, nós sabemos o quão nociva elas são e está aqui no objetivo de número 3, apresentar as consequências do hedonismo. Veja, as consequências sempre serão nocivas. E nós temos que entender isto, e que toda a nossa ação demandará uma reação contrária, mas de mesma intensidade. Veja, tudo que eu planto, eu colho. O que eu fizer, eu vou ter que responder pelo que eu faço. Isso se chama consequência. Quer dizer, é aquilo que vem de uma atitude. Se for de uma atitude boa, eu terei, obviamente, consequências. Se eu tiver atitudes ruins, nocivas, prejudiciais, eu terei também consequências desta mesma forma. Então, nós precisamos apresentar aos nossos alunos as consequências e não ter medo de que algo possa assustar. Não que nós temos com isso o prazer na lição de evangelismo, né? A caminhada do caminho para o céu, fala sobre isso. Tem um determinado momento que nós vamos apresentar, em que o escritor diz assim: nós não estamos querendo te assustar. Veja, não é nosso feitio querer assustar as pessoas, porém alertar. Às vezes nós alertamos com um pouco mais de veemência. Por quê? Porque o assunto pede isto, porque o momento pede isto. E o momento em que nós estamos, urge uma determinada ação, ela pede uma determinada ação com uma maior urgência, porque Cristo está voltando. E nós não sabemos quanto tempo nós teremos aqui na Terra. Tá bom? Então nós falamos aí dos objetivos da lição. Entramos no ponto de número 1, que já traz o título da lição, que é o tema também da lição, que é o hedonismo. E veja bem, o que é o hedonismo? O escritor ele traz, o dicionário teológico da CPAD nos traz desta maneira esta palavra. Hedonismo é uma doutrina filosófica. Veja, é um pensamento. A partir do momento que nós falamos de filosofia, nós estamos falando de pensamentos expostos. Para quê? Para que se convença o maior número possível de pessoas que também entendam daquela maneira que eu entendi. É quase a mesma ideia do evangelismo. Porém, a evangelização, nós temos como finalidade fazer com que a pessoa mude o seu pensamento. Quer dizer, de vãs filosofias para fatos verídicos da pessoa bendita de Jesus Cristo, sua morte vicária e a sua salvação através do sangue derramado na cruz do Calvário e do seu retorno, que nos levará para estar com ele para todo sempre. Então, vejam bem, já começa dizendo que é uma doutrina filosófica, é um pensamento que foi lançado. Nós vamos ver depois também quem são os seus idealizadores. Tá bom? Segundo o qual o prazer individual e imediato é o supremo bem de uma vida humana. Quer dizer que é um prazer egoísta. Não só hedonista, mas egoísta. Porque ele fala de um prazer individual. O indivíduo, a pessoa, vai buscar primeiro o que lhe satisfaz, sem pensar nas consequências disso advindo para outros
semelhantes para outras pessoas. E nós podemos trazer isso até. Ele não se importa com as consequências com a família, com a sua comunidade, ele não se importa com os seus colegas de trabalho, não se importa com ninguém. Veja, é um sentimento, é uma filosofia tão egoísta que o próprio dicionário diz prazer individual, e que difere sabe, muito daquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, quando a nossa visão é, primeiro, querer o bem daquele que está próximo de nós. Mas muitas vezes, quando nós olhamos, quando é representado o amor é aquele que vai fazer de tudo para que o seu objeto de amor, quem ama, ele vai fazer de tudo para que o seu objeto de amor seja feliz, ainda que lhe falte. Ele vai fazer de tudo, e se preciso for, ele doará até a sua própria vida, assim como Cristo fez por nós, fez pela sua igreja, fez para a sua noiva, que somos nós, os cristãos. Então, nós temos uma ideia aqui, a ideia dessa filosofia de vida parte do princípio de que os seres humanos devem realizar todos os seus desejos e buscar o que acredita ser a felicidade. Acredita ser, veja, entre aspas, de novo, a felicidade. Isso o ser humano tem, e não é de hoje. Veja, na minha adolescência, eu ouvi muito um cantor baiano que dizia, por outra música, ele dizia assim: faça o que tu queres, pois é tudo na lei. Esta é a lei do hedonismo também. Você tem que fazer de mundos e fundos, buscar para que você tenha uma felicidade ou um prazer individual. É o que está escrito aqui. Nós, independente de qual seja o nosso desejo, nós devemos buscar de todas as formas aquilo que nós acreditamos ser felicidade. E não é isto, quando nós olhamos até mesmo para a sociedade em si, ela vai, obviamente, nos dar limites. O meu direito vai até onde começa o direito do meu. Logicamente que uma pessoa egoísta, ela não vai respeitar o limite, ela vai ultrapassar, ela vai invadir a área do outro, vamos dizer assim, ela vai invadir o campo que pertence a outro. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão nós acabamos fazendo também o quê? Além de prejudicarmos outros, além de entrarmos no espaço do outro, não nos preocupando com o que possa acontecer com o nosso semelhante, nós também, segundo a lição, essa ideologia, os padrões bíblicos para as pessoas devem cair por terra, não havendo limites para a busca do prazer. Obviamente, a primeira barreira que eles vão tentar derrubar são as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras são as que limitam, as Sagradas Escrituras impõem, colocam limites para nós. Ela vai nos trazer um padrão moral, um padrão de ética, princípios morais, como nós estamos estudando na Betel Dominical, os 10 mandamentos, são princípios imutáveis e eternos, assim como Deus é eterno, que trazem uma limitação advinda de quem? De Deus. Não adianta eu pregar uma moral sem falar de Cristo. Não existe um cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem renúncia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a partir do momento em que nós começamos a desposar, a nos encantar com estas ideologias, nós temos que, infelizmente, tirar da nossa vida as Sagradas Escrituras, porque são elas que trazem os limites que nós cristãos, por isso é chamado do nosso livro de regras de fé e de prática, e com isso todos os nossos credos das igrejas verdadeiramente cristãs, elas têm o seu credo. O seu credo é no que eles acreditam. E, obviamente, vai estar lá no credo da sua igreja, se é uma igreja realmente una, que como a igreja é una, ela vai trazer no seu escopo a crença nas Sagradas Escrituras.
a crença nas Sagradas Escrituras, a confiança nas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o enamorar-se desta ideia é também você prejudicar o semelhante e assim mesmo, porque você vai ter que tirar da tua vida aquilo que nos dá, que nos conduz, que nos dá regras, que nos dá limites, que nos, eu não quero dizer a palavra impor, porque Deus não impõe, Ele nos apresenta os limites. Se você quiser obedecer, bem, se não, você já sabe o que vai acontecer. Ponto de número 1, subtópico 1.2. Como surgiu a ideia do hedonismo? Veja que não é uma coisa moderna. Segundo os historiadores, o hedonismo surgiu na Grécia Antiga com o filósofo Aristóteles. Agora aqui vai ser por... Você vai escolher. Aristipo ou Arístipo. Né? De Cirene. Então vejam bem, só pelo nome você já vai se localizar que faz muito tempo. E você vai ver também um outro, né, que também é chamado de Aristóteles. Veja que você vai passar a barreira aí de milênios que essa ideia foi pensada. Essa filosofia ela surgiu através destes dois. Os dois maiores, vamos dizer assim, os dois expoentes principais da ideia do hedonismo, né? Arístipo e Aristóteles. Então, qual era a ideia, o problema dessa ideia? Que o ser humano deveria ter como ideal de vida a busca pela satisfação especialmente física. Se você olhar, eu estava assim, muito tempo atrás, eu fiquei curioso com essa ideia. E eu fui procurar e vi que num determinado país, parece que é uma ilha, tem uma rede de hotel tem esse nome, essa rede de hotel, este nome. E você vai olhar no seu catálogo, naquilo que vai te apresentar, obviamente nós fomos em lugares seguros, né, para não nos depararmos aí com coisas desagradáveis. Porém, eles apresentam uma série de coisas que o homem moderno tem buscado de várias formas, de várias maneiras. E todos eles, quando eu li no determinado, não no site, mas no determinado lugar, ele apresenta um cardápio vastíssimo de situações que o homem que está pronto para desagradar a Deus e não se preocupar com seu semelhante, seja a esposa, seja o marido, até vão assim, chegam até a este lugar desta maneira, como marido e mulher, e ali, depois, né, cada um para si e não colocar Deus nisso, não, fica tranquilo. E o resto para todos. Quer dizer, nós precisamos tomar cuidado, inclusive sobre a perda. Por quê? A partir do momento em que nós entramos nessa situação, veja que não há regras. Não há regras. Cada um vai fazer o que quer, porque não existe lei. Veja essa música de Raul Seixas, já dizia, pois é tudo da lei, chamava-se sociedade alternativa. Ou quer dizer, é uma alternativa de uma sociedade diferente. Não aquela que era conhecida quando ele começou a lançar na década de 60, 70. Né? Depois da década de 70, 80, começa um monte de liberação, um monte de pedidos, de exigências de liberações, que não são verdadeiras liberações, né? São verdadeiros liberalismos. Tá bom? Então, muitas vezes, nós confundimos liberdade com libertinagem. É onde o cerne desta ideia é este. É confundir realmente liberdade. As pessoas acham que ser livres é poder cometer todo tipo de atrocidade, de pecado, não somente contra o seu corpo, mas também contra o de outros. Por quê? Porque não há limites, não há limites. E nós vemos que as sociedades elas têm descambado para este tipo de coisa e tem se tornado cada vez pior a situação humana. Por que nós vemos? Nós vamos ver que esta felicidade trazida por este tipo de coisa não é uma felicidade duradoura, porém é uma coisa, uma ideia, uma filosofia, uma ideologia prejudicial, principalmente para a mente da pessoa. E o que nós temos mais hoje é o quê? São doenças psicossomáticas, são doenças na mente, são doenças da mente, né? As doenças modernas, a maioria delas estão aqui no pensante do ser humano, na mente do ser humano, é onde nós precisamos tomar cuidado. Também porque
sob a perda, nós cristãos, inclusive sob perda da comunhão com Deus. Infelizmente, muitos querem criar suas próprias normas e viver guiados pela vaidade dos seus desejos. Veja, e infelizmente nós temos chegado a um tempo em que isso não tem sido só um privilégio dos não cristãos, mas infelizmente muitos cristãos, eles têm trazido essa ideia de criar as suas próprias normas, o seu próprio meio de viver, a sua forma de viver, guiado pelo quê? Pela sua própria vaidade. O que é vaidade? Vaidade é a coisa fútil, vaidade é o que se vai. Muitas vezes a gente fica falando de vaidade, né? E preocupa-se com o volume, o tamanho, o comprimento disso, o comprimento daquilo, não ter isto no rosto, ter aquilo no rosto ou não ter. Mas veja, a ideia principal de vaidade é o quê? Veleidade, futilidade, é coisa que se vai, é coisa passageira, é efêmera. Efêmera. E muitas vezes, quando nós temos. Chegou um amigo aqui, mas deixa eu tirar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, veja, é muito fácil cuidar da vida dos outros lá fora, mas vamos cuidar da nossa. Infelizmente, quantas pessoas não têm trazido esta ideia para dentro de suas comunidades, de suas igrejas, de suas denominações. E isso eu vou dizer também, até pastores já estão introduzindo nos seus ensinos doutrinários esse tipo de filosofia. Porém, olha o que eles dizem aqui, a perda, qual que é a consequência? É a perda da comunhão com Deus. Por que nós vemos tantas pessoas que você pergunta, e aí, irmão, como é que está a vida? Meio piampiam, mais ou menos, meio lá, meio cá, eu estou empurrando com a barriga, está difícil, eu estou pensando até em parar, mas é justamente porque a comunhão de Deus com Deus está não a de Deus. Deus continua no seu lugar. Nós é quem nos afastamos de Deus, e principalmente quando nós queremos criar as nossas próprias normas, as próprias doutrinas, o nosso modo de viver guiado pela nossa vaidade. Tá bom? Quando eu digo vaidade aqui, eu estou falando das futilidades, das veleidades do mundo, daquilo que se passa, do passageiro, do efêmero, do que não é eterno, do oposto do eterno. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Como surgiu? Veja, na Grécia Antiga, não é uma coisa moderna. Isso é muito... o diabo ele só vai dando uma roupagem diferente. Tá? Então, vamos lá, na década de 70, ele colocou uma calça boca de sino, uma camisa com a gola volta ao mundo e lançou o hedonismo nas músicas, e nas novelas, e nos filmes, e assim, na década de 80, aí surgiram aí, né, os cabelos compridos, né, calças mais justas, uma infinidade. Eu não estou falando da vestimenta, estou falando da roupagem. Ele vai, vamos dizer assim, ele vai trazendo cores diferentes. Uma vez você enjoa da cor, né? Vamos pintar essa parede aqui de outra cor. Vamos pintar de outra cor. Então o diabo ele não cria nada, ele só reforma. Então veja, a Grécia Antiga, Aristipo e Aristóteles. Tá bom? Então precisamos tomar cuidado. Por quê? Infelizmente, nós também, muitas vezes, nós queremos criar as nossas próprias normas. Veja, qual que é o nosso livro de regra, de fé e de prática? As Sagradas Escrituras. Obviamente, a minha vida deve ser norteada, baseada pela palavra de Deus. Mas a partir do momento em que eu acho que eu tenho o domínio das rédeas da minha vida, da direção da minha vida, é onde eu começo a me complicar. E se eu estender demais nesse caminho, qual é a pena? Qual é como diz aqui, a consequência? Ela é o quê? Perder a comunhão com Deus. Ora, irmãos, que coisa triste é perder a comunhão com Deus. Ponto 1.3. O engano, veja, segundo o hedonismo, não tem problema algum comer em excesso, embriagar-se ou entregar-se à sensualidade, como se não há um Deus a quem prestar contas. É aqui que está o engano. A partir do momento em que eles expõem a ideia, ele diz aqui, tudo é permitido, pois é tudo da lei. Ora, a partir do momento, então, Deus está fora. Deus não está nesta equação, Deus é retirado desta equação, Deus é retirado deste vamos dizer assim, desta apresentação. Porém, vejam bem,
O escritor ele fala realmente de muitos pregadores, né? A televisão está aí empinhada, os meios de comunicações também, né? Bastante pregadores, mas vejam bem, como disse Paulo, se eu pregar um evangelho que vá além, ou eu, ou um anjo, ou qualquer um de nós aqui, pregarmos um evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. É óbvio que existem nele muitos pregadores, mas infelizmente, queridos, me permitam contrariar. Se eu estiver errado, se você achar que eu estou errado, a maioria se esqueceu do evangelho genuíno. Aquele evangelho que Pedro disse assim, não misturado com água, o leite puro, não misturado. O genuíno leite. Veja, o leite integral, a palavra de Deus como ela é. Ah, mas irmão Maurício, hoje se eu for pregar a Bíblia como ela é, a igreja fica vazia. Irmão, mas pelo menos você não cooperou. Você não cooperou. E outra, quem salva almas, doutrina nunca matou ninguém. Estudo bíblico nunca matou ninguém. E quem salva a alma, meu querido, não é você, nem a minha pregação, nem a sua. Não é a minha aula, nem a sua. Quem salva almas é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Ora, e se ele nos deu esta palavra para pregar, é porque ele garante que o efeito será benéfico. Obviamente, para aqueles que estão contados para isto. Para aqueles, porém, aqueles que já vêm para esta situação, já no pensamento de rejeitar, nem você, o Espírito Santo de Deus, não vou conseguir, nem você. Nem eu. Se Jesus Cristo não fizer, nem eu faço. É por isso que o salmista diz no Salmo de número 127. Ora, se os edificadores não edificarem, em vão. Né? Se Deus não edificar, em vão edificam os edificadores. E se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Veja, ele já deu o princípio da proteção, do crescimento e da salvação. Se Deus não fizer, nenhum de nós conseguiremos fazer. E como que Deus faz? Através da sua palavra. Trabalhando com crentes, com servos, com pregadores, com professores, com superintendentes, com alunos, com pastores, fiéis à palavra de Deus. Fiéis à palavra. Muitas vezes nós somos fiéis ao costume, a muitos costumes muito bons, ninguém está falando disso, mas nós vivemos de costumes, esquecemos de pregar o evangelho de salvação, de transformação, de mudança. Veja, então aqui está onde está o engano. A partir do momento em que nós deixamos que determinadas ideias entrem. Veja, eles vão mostrar aqui, primeiro, o excesso de comida, glutonaria. Tem pessoas, essa é um tipo de concupiscência. A pessoa come, a pessoa bebe. Veja, no tempo de Roma, quem era o deus romano dessa orgia? Baco. Para os gregos, Baco era quem? Dionísio. Agora preste atenção, qual era o tipo de festa? Sexo livre, bebida e comida. Ah, mas chega uma hora que o ser humano cansa. O que eles faziam? Eles simplesmente colocavam o dedo na garganta, se esvaziavam e voltavam a fazer aquilo de novo. Por isso você tem a palavra bacanal, bacana. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, isso é um exemplo só, porque nós não vamos ter tempo para dar vários exemplos. Mas veja, nós temos o costume de usar a palavra bacana. Mas nem sabemos de onde ela vem lá de Baco. Baco era o Dionísio grego. E era o deus do quê? Das orgias. Deus da orgia. E a orgia envolvia o quê? Excesso de comida, excesso de bebida e excesso de sensualidade. Excesso de tudo. A concupiscência é o desejo desenfreado. E nós precisamos prestar atenção nisso. Ele vai tentar nos enganar. Mas por que a Bíblia diz? E o interessante é que a Bíblia diz, e se pudesse, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por que não pode? Porque os tais foram escolhidos. Os tais foram escolhidos. E, obviamente, o pecado pode até vir, mas não vai ficar, não vai entrar. Por quê? Porque não é possível. Se possível, veja a condição, se possível fosse. Então, vamos continuar prestando sempre atenção, porque para nós tomarmos cuidado com esse estilo de vida. E não são poucos que estão sendo se entregando a este estilo de vida. Tá bem? Então veja, a partir como que eu vou conseguir pregando qualquer tipo de evangelho, venha como está, fique como quiser e saia da maneira que bem entender? Não, um evangelho genuíno, com amor, com mansidão, mas um evangelho genuíno. Eu não posso misturar
genuíno leite, como disse o apóstolo Paulo, Pedro com água. Pedro disse isso. Eu não posso misturar. Tem que ser puro, sem mistura, o evangelho genuíno. Tá bom? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Tá bom? Vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 da lição que nós estamos estudando traz por tema as consequências do hedonismo. Então, como eu já disse, irmãos, consequência é aquilo que vai resultar, é o resultado da sua prática. Tá? E pode ser boa, pode ser ruim. Tá bem? É por isso que existem ditados. Quem planta vento, colhe tempestade. Agora, se você plantar uma macieira, dependendo do lugar também, se você plantar, você vai ter aí como consequência colher maçãs. Não tem como você plantar uma macieira e, como consequência, colher limões. Não tem como, tá bom? Porém, o inverso também é real. Se você plantar vento, não tem como você colher bonança. Você vai colher tempestade consequentemente. Maravilha? Então, quais são as consequências? Primeira consequência, sentimentos ruins. Tá? A pessoa passa a ter a alma adoecida com sentimentos ruins, como ganância, inveja, culpa, vazio existencial, a mágoa e a frieza espiritual. Veja que eu estava falando ali. A maioria das doenças que nós temos hoje, ela vem disso aqui, de um vazio existencial. Acho que nós vamos relembrar, veja, as pessoas se tornam gananciosas, querem tudo para si, ou o máximo que puderem acumular para si, sem se preocupar se os outros têm ou não. Tá bem? Outra coisa, inveja, as pessoas invejosas. O que é uma pessoa invejosa? Invejosa, sabe que o pobre tem inveja do rico? Não, existem muitas pessoas bem de vida que têm inveja do estilo de vida, da família de alguém, tem inveja da alegria, tem inveja do contentamento, da paz que o outro sente. A inveja, ela não precisa ser somente uma inveja financeira, mas existem pessoas que têm inveja de poder ver o outro ali, ou talvez a pessoa more numa taboca, more numa tapera, tá? Mas é uma vida feliz, é uma família bem reunida, com filhos educados, um casal que se ama, e as pessoas passam a ter inveja daquilo. Tá bem? Mas vamos mais adiante. Culpa, o sentimento de culpa. Geralmente, a maioria das atitudes que nós tomamos lá fora, eu vivi isso, muito na carne eu vivia isso, e no outro dia, ou logo depois de praticar determinadas coisas, o peso da culpa batia fortemente, muito fortemente na minha vida. No outro dia, quando eu acordava, às vezes até nem condições de levantar eu tinha, mas aquilo vinha aquela culpa. Porém, era uma culpa sem direcionamento. Porque a culpa que tem direcionamento leva para o arrependimento. E o arrependimento não me permite praticar mais o que eu estava praticando. A culpa não pode me levar para o remorso, porque o remorso eu continuarei praticando o que eu estava praticando. Tá bem? Porém, eu gostaria de ficar aqui, o vazio existencial. Essas pessoas, elas até têm aparência de felicidade, elas têm aparência de alegria, mas quando você vai ver, existem coisas que ela tem... A felicidade do justo não tem prazo de validade. Ela é incondicional. Ela não está condicionada à situação. Tá? Ele não é feliz por causa das condições que ele vive. Ele é feliz independente das condições, tendo ou não tendo, sobrando ou não sobrando, se cobrindo ou não. Veja que a felicidade daqueles que buscam a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, a sua felicidade, a sua alegria, independe de situações. Porém, essas pessoas que buscam a qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer forma, você vai ver que a felicidade deles tem prazo de validade. Às vezes até acabar o efeito de uma bebida, acabar o efeito de um determinado cilindro, né, nicotinoso, vamos dizer assim, ou não, né, outros tipos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos, situações de pessoas podem nos chamar a atenção, mas espere só um pouquinho. É por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o começo deles. Quantas propagandas nós vemos assim? A pessoa, ela apresenta uma felicidade, veja, isso é outro caso.
apresenta uma felicidade, um ânimo, uma motivação, e daqui a pouco, infelizmente, alguns estão chorando por causa desta pessoa. Por quê? Por causa do vazio existencial. Aqui eu não estou atribuindo este tipo de ideia a essa busca hedonista. Aqui, nesta área, às vezes, na maioria das vezes, a culpa é nossa, que não notamos determinadas situações, não vemos determinados sinais, e nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Esta ideia enganosa de viver sem limites traz insegurança emocional. Veja, de novo, nós vamos ali, vazio existencial e um vazio também emocional, que é o quê? É um sentimento, a insegurança, a pessoa nunca está totalmente convencida, né, daquilo que ela está, que aquilo que ela vive é realmente uma vida feliz, é realmente uma vida. Ela pode estar feliz, mas não é feliz. Não é. Por quê? Porque a felicidade, como eu já disse, ela não tem prazo de validade, e ela é incondicional. Porém, esse tipo de sentimento ruim nos dá esta falsa ideia de felicidade. Falsa ideia de felicidade. Então, 2, a morte eterna. Tá bem? Aqui nós falamos dos sentimentos, e esses sentimentos vai falar da morte eterna, quer dizer, da segunda morte. E veja, onde foi a consequência? A primeira consequência está só na minha vida, limitada a minha vida aos meus sentimentos. Porém, a segunda consequência já diz sobre a minha eternidade, já me chama a atenção para a minha eternidade. Ele está falando do quê? Da morte eterna. Aqueles que não se arrependerem de seus pecados e buscarem somente os prazeres dessa vida vão enfrentar o tormento eterno, quer dizer, o inferno. O inferno. Então, veja bem, outra coisa bonitinha que eu tenho visto também assim, é que muitas ideologias, muitas filosofias, algumas chamadas até de religiões, eles não têm o inferno dentro do seu escopo doutrinário. Por quê? Porque eles simplesmente não sabem o que fazer com o homem após a morte. Se você colocar um inferno, você tem que pôr uma condenação. Se você colocar uma condenação, você tem que pôr um arrependimento para não ir para aquela condenação. E esse arrependimento vai estar atrelado a alguém. Você tem que falar com alguém. Quem é este alguém? Jesus Cristo de Nazaré. Como eles não acreditam em Jesus Cristo, eles têm que eliminar a questão do inferno. Se você pegar só o cristianismo fala dessa condenação. E alguns até amenizam a doutrina do inferno, colocando um modo de sair de lá, só que nunca apresentou ninguém de sair de lá. Nunca. Ninguém. Tá? Nunca chegou, pode parar de fazer esse sacrifício porque o fulano lá, seu marido, seu pai, seu avô, seu tataravô já saiu. Não, ninguém fala nada. Porque é um modo de ir se beneficiando dessa dor. Então vejam bem, ele fala aqui que aqueles que não vejam, de novo, não se arrependerem do quê? Dos seus pecados. Quais os pecados? De buscar o prazer desenfreado, de viver uma vida hedonista, de viver uma vida de buscar prazer a qualquer custo, independente disso ou daquilo. Eu não me importo, eu me torno egoísta, eu me torno vaidoso, eu me torno invejoso. E esses sentimentos, eles vão me levar o quê? A entrar num confronto com o meu semelhante, um choque com o meu semelhante. Existem sentimentos que nos levam numa direção de colisão, uma rota de colisão com o meu semelhante. Eu preciso tomar cuidado. Então, o professor, o superintendente, nós precisamos passar isso para os nossos alunos. Por quê? A segunda consequência aqui do hedonismo é o inferno. É o inferno. Tá bom? E não precisa pôr almofada, pompom, pintar as paredes do inferno de multicores, nada disso. Só diga isso, essa é a condenação. Ele vai te perguntar o que é inferno, você vai explicar o que é o inferno. É por isso que eu disse lá na questão de muitos pregadores no rádio, na televisão, na internet, porém eles pregam aquilo que massageia o ego, que alegra, que conforta, que adula, que bajula. Muitos, não dizendo todos, mas uma grande maioria. Ainda hoje vai acontecer um milagre na tua vida. Isso, lógico, que dá milhões de seguidores. É óbvio, porque é o que o ser humano quer ouvir. Eles não querem ouvir a verdade, eles não querem entrar em contato com a realidade. Não, eles querem viver sendo enganados.
E nós sabemos, infelizmente sabemos, que muitos abraçam a questão de ensinador, de pastor, de condutor de rebanho, não com o intuito de dar a vida pelo seu rebanho, mas para tirar da vida do seu rebanho, entendeu? Tirar da vida. E eles, o que eles puderem tirar, eles vão tirar. São pessoas, sabe, sem nenhum tipo de escrúpulo. Não interessa se você vai perder sua casa, seu carro. A ideia é essa, faz tudo e manda para mim. Infelizmente, existem muitos, não estou discordando do escritor, não é nada disso, mas existem muitos, porém, se nós conseguirmos aí separar 40%, 30% dos que realmente estão ali para ganhar almas, para pegar o evangelho de verdade, genuíno, são muito poucos. Por quê? Nós vemos aqui, ó, os que não se arrependem de seus pecados e buscaram somente os prazeres dessa vida vão enfrentar o tormento eterno, quer dizer, o inferno, a segunda morte. Eu já expliquei isso em outras aulas. Qual que é a primeira morte? É a alma se separando do corpo. O corpo volta ao pó, o psique vai a Deus. Ele vai responder por suas atitudes aqui. A alma vai responder às atitudes. A segunda morte, essa alma que viveu, agora está lá diante de Deus. E ela vai apresentar a sua vida, a sua forma de vida aqui, viveu totalmente no hedonismo, tá bom. Então, infelizmente, para a esquerda, apartai-vos de mim, maldito, quando for o eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja que essa condenação não foi feita para o homem. Eu até outro dia achei interessante o pregador dizer, outro dia não, muitos anos atrás, ele disse assim, o homem vai para o inferno porque ele é enxerido. Mas o inferno não foi feito para ele. O céu foi feito para ele. O inferno não. Ele vai para lá porque ele quer. Tá bem? Então veja aqui. Último ponto. 3. Diga não ao hedonismo. Diga não. Isso não somente os juvenis, mas os jovens, os adultos, os da terceira idade, os obreiros, todos nós temos que dizer não ao hedonismo. Nós vamos ficar na área em que nós estamos aqui. Veja, o Consolador, primeiro, vivendo de uma maneira a agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus? Ainda estava na igreja agora e o pregador, uma leitura oficial foi feita no Salmo de número 119. E há uma pergunta ali, como purificará o jovem o seu caminho? Aí a resposta, observando o segundo, a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Quando nós queremos purificar, quando nós queremos santificar, quando nós queremos mudar, sermos uma nova criatura, obviamente depois do arrependimento e aceitando a Jesus Cristo como Salvador, o livro guia, o livro que nos conduz são as Sagradas Escrituras. Veja, o Consolador quer auxiliá-lo continuamente na renovação de sua mente, vontade e emoções para a glória de Deus. Ele mostrará o que você deve fazer e o que evitar. Então veja bem, primeiro, ele quer auxiliá-lo continuamente na renovação de sua mente, vontade e emoções. Nós falamos sobre isso em outras aulas. Tá? Veja, quem quer me auxiliar? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Davocatus. Aquele que Jesus Cristo diz, eu enviarei outro Consolador. Quando ele diz este outro Consolador, ele está falando da mesma essência, sabe, da mesma forma. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santa Trindade, a Santíssima Trindade. Então, veja, e ele vai me conduzir, ele vai me ajudar como? Me fazendo lembrar. E este Consolador vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Veja que não é um espírito de adivinhação, ele me faz lembrar do que eu aprendo. Obviamente que existirão exceções em que eu não tenho mais, um momento pede, eu não sei. Então eu chamo isso de revelação. O Senhor vai me revelar o que falar e vai estar aqui dentro. Talvez eu não tenha tido contato com este ensino, com esta doutrina, com esta palavra, mas na hora o Espírito Santo vai me fazer vai colocar, ele colocará na boca de vocês o que vocês devem falar. Então eu chamo isso de revelação. Agora, quando eu me lembro, o Espírito Santo me faz lembrar, é o que eu aprendi. Tá? Eu aprendi. E às vezes fiquei muito tempo sem precisar usar, mas naquele momento eu vou precisar usar, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai me auxiliar nesse sentido. Ele quer renovar continuamente a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções para a glória de Deus.
tá bem? Ele mostrará o que você deve fazer e o que evitar. Isso aqui, evitar principalmente. Por quê? Porque daqui, se você não evita, é da onde vem não tem nada a ver, tá? Com a Argentina. O que você não controla, o que você não deixa o Consolador controlar, você vai fazer, você não vai conseguir evitar. E daí virão as consequências que nós vimos aqui atrás. Está no ponto de número 2. Tá bem? 3.2, não seja guiado pela sua carne, quer dizer, pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, pelas suas vontades. Não seja guiado. A sociedade hedonista em que estamos inseridos faz um forte apelo ao sexo. Tá bem? Nós vimos por muito tempo a questão lá de doação disso, de doação de aquilo. Veja, existe um sexo seguro. Qual é? Casamento. Tá? Casamento. Este é um sexo seguro. Esta é uma forma. Por quê? Porque é uma fórmula que foi passada por Deus. O sexo fora do casamento nós chamamos do quê? Olha, possam discordar quem quiser, mas fora do casamento é fornicação. Dentro do casamento é adultério. Então nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque nós vemos aí N propagandas. Faça isso, faça aquilo, use isto, use aquilo. Agora uma coisa interessante, ninguém fala lá, espere a vontade, o tempo certo. O tempo certo. E falando nessa questão de casamento também, essa questão de manter uma vida sagrada e consagrada ou esperar o tempo certo vai depender também de uma outra escolha, que é o cônjuge, que é aquele jovem ou aquela jovem, que é aquele rapaz ou aquela moça, aquele homem, aquela mulher, que vai fazer parte da sua vida. Também não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que dispose das mesmas ideias que você. Porque senão você vai querer se resguardar e o outro vai querer meter o pé na jaca. Tá bom? E aí vem aqueles jogos, aquelas ameaças, aquelas formas de tentar ludibriar, então você não me ama, porque você não quer fazer isso. Não, eu te amo, eu só quero esperar o tempo de Deus. Eu só quero esperar o tempo certo. Então, muito disso aqui também, tá? Como eu falei do casamento, o casamento também ele deve estar baseado na união de duas pessoas que têm os mesmos propósitos, cristão. Alguns agora também já estão querendo falar que não é o julgo desigual. Pronto, tá bom, que não seja. Mas nunca vai ser uma vida igual. Por quê? Porque quando passar a viver junto, depois do casamento, quem não desposa das mesmas doutrinas de nós vai querer fazer coisas que não condizem a um cristão fazer. Porque nem tudo é permitido. Nem tudo. Porque nós somos cristãos, somos o templo do Espírito Santo, somos a morada de Deus. Então precisamos tomar cuidado. Aí, não tem paciência para esperar, não tem paciência, e aí acaba pegando qualquer coisa. Quem vai começar a te ameaçar? Não ameaçar no sentido lato da palavra, no sentido restrito de ameaça. No sentido mais amplo da palavra. Você não me ama, você não me quer, você não acredita em mim, você não confia em mim. Vá por mim. Esse negócio de confiar em mim só dá problema. Entendeu? Porque depois o outro aqui, pica a mula e você fica com as consequências na mão, às vezes nos braços. Então nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Ponto 3.3, então aqui é não ser guiado pela carne. Então eu aproveitei esse início da questão do forte apelo ao sexo, mas nós vimos que o hedonismo ele abraça muitas ideias, muitos pontos. Mas eu peguei essa questão do sexo. Aí a pessoa fala, então, sexo seguro, é o casamento. Sim, porém, nós precisamos esperar em Deus para que Deus nos envie, Deus nos mostre o que Ele quer, aquela que Ele quer, que nós, vamos dizer assim, unamos nas nossas vidas. Precisamos tomar cuidado com isso. Tá bem? Último tópico, 3.3, último subtópico, cristianismo é renúncia. Infelizmente, o que muitos estão querendo viver hoje é um cristianismo sem Cristo, sem cruz, sem renúncia, tá bom? E o último tópico diz isso. Seguir a Jesus envolve renunciar, quer dizer, abrir mão, deixar de lado, deixar para trás, tá bem? A nossa própria vontade pecaminosa, isto é, aos desejos da nossa carne. Não existe cristianismo sem cruz e sem renúncia, tá bem? Então eu vou encerrar com este primeiro parágrafo do tópico 3, subtópico 3,
3. Veja, ele diz aqui que envolve renunciar à nossa própria vontade. Mas ele coloca lá dentro a vontade pecaminosa, a vontade de errar, o prazer de errar, o prazer de pecar. Eu não estou falando qualquer vontade. Mas quando nós vemos esta concupiscência tomando parte da nossa vida, nós precisamos nos lembrar que cristianismo é renúncia. E muitas vezes, eu sempre digo assim, você deixar de lado coisa ruim que te machuca, eu abandonei isso, eu renunciei por Cristo. É fácil. O duro é você abrir mão daquilo que você acha gostoso, daquilo que você gosta, daquilo que te dá prazer, daquilo que te traz uma certa glória, traz uma certa, sei lá o que, te deixa, né, um pouquinho soberbo, jactancioso, orgulhoso. Então, deixar coisa ruim é fácil. Abrir mão de coisa ruim, que machuca, que fere, que nos faz perder, é fácil. O duro é renunciar às coisas que a gente gosta. É por isso que todas as vezes que nós vemos Deus chamando alguém para servi-lo, você vai ver que a renúncia é sempre daquilo que lhe traz prazer. Porque as outras eu estou pronto, Senhor. Isso aí eu faço. O jovem que Jesus, ele chama Jesus de bom. Ele diz, não existe outro que seja bom a não ser Deus. Você está então reconhecendo a minha divindade? Veja, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for de Deus. Porém, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Jesus Cristo, veja, a psicologia de Jesus Cristo, ele vai no mais fácil. Honra teu pai e tua mãe, quer dizer, obedece aos mandamentos. É muito fácil ser legalista. É fácil. E deixar isto, fazer isto, é muito simples. Qualquer um pode ser um legalista. Ele falou, isso eu faço desde a meninice. Ele falou, pouco, mas te falta uma coisa. O que é? Agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Veja, mexeu naquilo que ele gostava. Ele simplesmente dá as costas para Cristo e vai embora. Quantos de nós, veja, nós, eu estou usando nós, eu não estou usando você ou eles, nós não estamos dispostos a renunciar àquilo que nós gostamos, àquilo que nos dá prazer, mas ser cristão é renunciar. Faz o quê? Toma a sua cruz de cada dia e segue. Veja que interessante. Tome a tua cruz de cada dia, aí sim você vem e me segue. E cruz fala do quê? Fala de peso, fala de dor, fala de ferro entrando no ombro, fala de sol escaldante em cima de você, me lembra da Via Crucis, me lembra de uma infinidade de coisas. Então vejam bem, é muito fácil, mas Jesus Cristo sempre vai dizer para ele fazer isso, renunciar. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e segui-lo. Se não for esta fórmula, se não for desta maneira, não é cristianismo. Não é um cristianismo, é um cristianismo aleijado, é um cristianismo torto, falho, ineficaz. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, ponto 3.3, cristianismo é renúncia. Nós trabalhamos hoje na ideia do hedonismo, né, que é ser feliz a qualquer custo. E eu espero que você aprenda, né, a dizer não. Né? Você entenda o hedonismo, diga não e não sofra as consequências do hedonismo. Diga não, rejeite o hedonismo, abrace o cristianismo com renúncia, negar-se a si mesmo e cruz, e faça o quê? Receba as consequências desta vida na presença de Deus. E quais são as consequências? A principal de todas elas é a salvação das nossas almas. E o segundo é viver e gozar das benesses de Deus nesta terra, a qual peregrinamos até o dia do arrebatamento ou da nossa ressurreição. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se Deus nos permitir, estaremos de volta em breve tempo com a lição de número 5 da lição bíblica CPAD, das lições bíblicas CPAD, classe juvenil. Amém.